Vamos para Brasília agora, porque representantes da Polícia Federal começaram nesta segunda, no Tribunal Superior Eleitoral, a inspeção dos códigos-fonte das urnas eletrônicas e do sistema eletrônico de votação que serão utilizados nessas eleições. Para falar desse assunto, a Camila Andrade já está conosco na ponta da linha. Boa tarde, Camila. Como é que funciona essa inspeção, hein? Boa tarde, Mark, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, só para deixar claro antes, o código-fonte é um monte de linha ali, código de programação, uma linguagem de programação. A gente está falando de mais de 17 milhões que formam o software, nesse caso em específico, o software das nossas urnas eletrônicas. E como é que funciona? Todos os anos, o Tribunal Superior Eleitoral libera por um período, em média de 6 meses, para que diversas entidades, incluindo os partidos políticos, mas também o Ministério da Defesa, então, portanto, Forças Armadas, a própria CGU e outros órgãos, possam fazer essa inspeção. É um momento em que eles vão até a sede do TSE aqui em Brasília, tem um espaço ali preparado no subsolo, e aí depois de assinarem, claro, cada um desses profissionais que vão ter acesso de cada entidade, um termo ali de confidencialidade, eles têm acesso direto a esse código-fonte das urnas eletrônicas para que eles possam analisá-los. Então, encontrar eventuais falhas ou então tirar dúvidas. Eles fazem um relatório que depois é apresentado ao próprio TSE, que tem um prazo de 10 dias para responder qualquer uma dessas questões. Quando a questão é muito complexa, eles ainda podem aumentar esse prazo de resposta para até 20 dias, né? Então, mais 10 dias. Esse ano em especial, a gente teve uma alteração, então o prazo para essa inspeção aumentou e passou de 6 meses para praticamente 1 ano. Ele foi liberado, então, para que todas essas entidades que estão ali descritas, entre as que podem fazer essa inspeção, lá em outubro de 2021. E na época, o então presidente do TSE, o Barroso, ele acabou liberando um ofício, comunicando isso a cada um desses órgãos, para que eles pudessem fazer esse agendamento por conta própria. Alguns partidos já o fizeram, algumas entidades como a própria CGU já fez, mas outras ainda não fizeram. A gente ouviu falar mais sobre esse assunto por conta de uma polêmica recente, porque o Ministério da Defesa, portanto as Forças Armadas, fez um pedido urgentíssimo para que pudesse ter acesso a esses códigos-fontes, como se eles não tivessem esse acesso, mas isso já estava liberado, então houve uma polêmica ali, eles não tinham visto e respondido esse ofício em outubro do ano passado, mas essa liberação foi feita, inclusive o número de pessoas das Forças Armadas liberadas para fazer essa análise foi ampliado a pedido deles, mais 9 militares foram inclusos dentro dessa lista e eles fizeram essa análise por um período um pouquinho maior. Geralmente cada entidade faz por um prazo de 1 semana ou um pouco menos. E hoje então começa essa análise que vai até sexta-feira por parte da Polícia Federal. A gente tem uma lista ali com vários delegados e integrantes da Polícia Federal, vou aqui citar alguns, por exemplo, Elias Milhomens de Araújo, Ricardo Rui Silva e o Victor Barbella Negrais. Eles vão estar junto com alguns peritos fazendo essa análise por cerca de 1 semana, depois vão apresentar esse relatório para o TSE, que vai ter um prazo aí de 10 dias para responder eventuais questões de problemas ou então dúvidas que eles possam encontrar nesse código-fonte, Mark. Tá, e portanto é um momento importante, até porque várias pessoas têm dúvidas aí de como é que funciona esse procedimento, então é importante que a Polícia Federal faça essa verificação e depois publique aí as suas informações para que o maior número de verificações aconteça e as pessoas fiquem mais tranquilas em relação à lisura do processo. Camila, agora é importante dizer que não é um procedimento feito agora nessas eleições, é um procedimento padrão, não é isso? Exato, todos os anos, por 6 meses, esse código-fonte fica aberto, então, para essas entidades, que inclui aí Ministério Público Federal, até mesmo universidades particulares, federais, né, do país, têm acesso a esse código-fonte, são entidades, assim, dos mais variados setores que podem fazer essa análise e, inclusive, apontar aprimoramentos possíveis para esse nosso sistema. E, então, todos os anos isso é feito às vésperas das eleições, mas esse ano em específico, justamente por conta dessa campanha que a gente teve difamatória do sistema eletrônico de votação, a gente teve esse prazo estendido, então passou de 6 meses para 1 ano. Essa é a excepcionalidade desse ano, prazo maior, mas todos os anos antes das eleições a gente tem esse período de análise. Então tá certo. Obrigado, Camila, pelas informações. Você segue em Brasília e qualquer novidade nos contacta por aqui. Agora 4h33.